Estamos de volta com o Paraná Notícias. Jacó Petri é o nosso entrevistado. Óbvio que ignoramos como chegar ao sucesso. Aí está o livro, né? Você está acompanhando as imagens aí da capa. O livro é encontrado em todas as livrarias? Está vendo em todo o Brasil. Todo o Brasil, nos aeroportos. Exatamente. Também. Está vendendo bem, está feliz? Graças a Deus. Que bom. Olha, como se educar, em outras palavras, para o sucesso, já que você está dizendo que é possível? Você contou a história da Gisele Bündchen, antes do intervalo você estava entrando na história do Sylvester Stallone, né, que é esse ator americano aí de sucesso, Stallone. Não forte só no físico, mas também foi forte para vencer todos os obstáculos. Fale um pouco da trajetória dele para a gente, você cita aqui também. O exemplo do Sylvester Stallone ele é muito interessante porque ele abrange basicamente todos os princípios óbvios que muitas vezes nós ignoramos. O primeiro seria você tem que descobrir o seu talento. E dentro da área do talento você tem que descobrir a sua paixão. E depois você tem que encontrar dentro uma forma de transformar o seu talento e a sua paixão em renda. Porque se você tem talento e paixão e não tem renda, não é uma profissão, é um hobby. Sylvester Stallone, ele teve uma infância problemática. Ele foi expulso, como já falei, 12 vezes do colégio. Aí expulso por baderna? Brigava? Os coleguinhas dele diziam assim que ele era o candidato mais propenso a morrer numa cadeira elétrica. E ele se formou no segundo grau dentro de uma escola para alunos problemáticos na Pensilvânia. Depois ele foi... e lá ele fez uma peça de teatro. E aí ele disse assim, quando eu fiz a peça de teatro, foi a primeira coisa que eu fiz e que eu realmente amei e que não era ilegal. Daí de lá ele descobriu essa paixão e ele disse, não, eu vou ser ator. Ele foi para Flórida, onde em Miami ele tentou frequentar uma escola uma escola de artes cênicas. E os professores diziam, você não leva jeito, você vai embora. E ele desistiu do colégio e aí ele decidiu, não, vou tentar por conta. Ele foi para Nova York. Em Nova York ele trabalhava à noite, na época ele tinha 20 e poucos anos, ele trabalhava à noite como... ele limpava as jaulas do Jardim Zoológico do Brooklyn, ou ele trabalhava como segurança em boates, em casas noturnas, para, durante o dia, ir fazer testes nas escolas que contratam, nas agências que contratam atores. Ele ficou 10 anos fazendo isso. Tudo que ele ouvia, ele dizia assim, não tinha agência que eu não visitava, todas diziam assim, Sylvester, vai tentar outra coisa, ninguém vai sentar na frente da televisão para assistir um sujeito com uma boca torta que ele tem um problema. Mas ele vivia de quê? Ele não tinha como ver. Ele vivia com o dinheirinho que ele fazia limpando as jaulas de leão à noite e trabalhando Aí um dia ele foi na livraria, na biblioteca pública de Nova York, para fugir do frio, e ele sentou lá, na mesa onde ele sentou tinha um livro do Allan Poe. Aí ele leu uns contos do Allan Poe e ele pensou, mas eu posso escrever scripts, criar roteiros para a televisão. Aí ele começou, só que também ele escreveu 10 roteiros e ele dizia assim, era um fiasco, não conseguiu vender nenhum. Aí um dia ele conseguiu uma ponta num filme e ganhou um punhado de dólares. Aí ele pegou e foi para Los Angeles, já que em Nova York ele estava saturado, as pessoas não queriam nem ver mais a cara dele nas agências, de tanto que ele insistia. Em Los Angeles ele também teve problemas. Mas então o segredo é perseguir o que você deseja? Persistir. Porque são persistentes. Aí você falou da Gisele Bündchen, falamos da Xuxa, do Lula. O Lula persistiu, nosso presidente. Exatamente. O Stallone, ele chegou a vender um cachorro, tem um... Pois é, o que aconteceu? Foi aí que ele escreveu o roteiro do Rock. O Stallone vendeu, ele escreveu o roteiro do Rock. Aí ele levou numa agência e para oferecer para vender o roteiro. Eles falaram, te dou 20 mil pelo roteiro, mas ele disse, eu vendo, mas eu quero fazer o papel do Rock. Os caras riram da cara dele. Não, nós vamos achar uma estrela, você não é um ator. Chegaram a oferecer 35, 40, 50, chegaram a 250.
E ele persistindo, ele na época era casado, não tinha dinheiro em casa, ele tinha um cachorro, ele foi e vendeu o cachorro por $150 porque a mulher estava passando necessidade, não tinha o que comer. E os caras oferecendo 250 mil pelo roteiro, mas queriam que ele desistisse do papel do Rock. Aí ele chegou... Ele preferiu vender o cachorro e não aceitar os 250 mil dólares. Não, chegou a 500 mil o roteiro. E aí ele foi para casa e decidiu com a mulher, sob pressão da mulher, em vender o roteiro. Aí ele voltou no outro dia, ele pediu 2 dias para pensar, chegou na agência, olhou para os 2 agentes, os empresários que queriam comprar o roteiro, e disse: eu vou queimar o roteiro, eu vou rasgar, vou jogar no mar, fazer qualquer coisa, mas eu não vou dar o papel de Rock para uma outra pessoa. Escrevi isso para mim. E aconteceu que eles, na hora, obviamente chamaram ele de louco, mas no outro dia falaram: ó, vamos te dar 20 mil, vamos baixar o orçamento do filme para 1 milhão, cortando pela metade, você vai fazer o papel do Rock e nós vamos te dar a comissão dos lucros. Uma espécie de garantia. E ele ganhou 3 Oscars com o filme. Estourou, né? Olha, nós estamos chegando ao final. A palestra amanhã, às 7h30, no auditório do Teatro Paulo Altran, no piso C do Shopping Novo Batel, na Rua Coronel do Sítio. 1 minuto para a gente falar dessa questão da educação que eu fiquei devendo aqui. Nós estávamos falando aí do foco, né? Você estava me contando aqui que muitas vezes o aluno ele é muito bom em matemática, não vai bem em português. Como é que é essa questão da educação para melhorar? A educação pode agir de que forma no sucesso da pessoa? Eu acho que é fundamental que o sistema de ensino ajude as crianças a descobrir as suas potencialidades, os seus pontos fortes, o seu talento, sua vocação. E esse sistema não está correto. Não, porque imagina, se você é bom em matemática e ruim em gramática, não é tão bom em gramática, o que acontece? Você é forçado à ingrata tarefa de melhorar os seus pontos fracos. E você esquece os seus pontos fortes. Você chega no final do 2º grau, você tem que prestar vestibular, você está confuso. Por quê? Porque seu ponto forte ficou atrofiado. O seu ponto fraco, você melhorou. Porque busca equilíbrio, né, Lu? Aí você chega a um nível de mediocridade. Eu chamo esse equilíbrio de mediocridade, porque não existe nada que nos instigue mais do que a curiosidade. Se você... Tem que fortalecer o lado positivo. Justamente porque se você é curioso por alguma coisa, você busca, você pesquisa, não por obrigação, mas por paixão. E a curiosidade está justamente aonde estão nossos pontos fortes. Então, se o sistema de ensino ajudar o aluno, e isso já está acontecendo em escolas nos Estados Unidos e na Europa, com resultados fantásticos, você alimenta o aluno o que ele quer. Fortalecer o seu potencial. Exatamente. A sua maior virtude. Não dá mais tempo. Muito obrigado. O óbvio que ignoramos. Boa conversa, né? Se você quer saber mais, compre o livro. Beijo nas crianças. Fique com Deus e até amanhã.